tu analisar só a pena, daí vai dizer, cumpriu-se a lei, ele foi denunciado no artigo de agressão ao árbitro, pena mínima de 180 jogos, né? Começando por isso, eu acho que não foi agressão. A gente tem inúmeros exemplos de agressão, inclusive eu acho que a defesa do Palmeiras usou vídeos para mostrar a diferença do que é a agressão e um ato hostil. O Dudu, erradamente, ele reage contra o árbitro, mas não vejo agressão ali. E eu acho que foi uma série de fatos que desencadeou aquele momento. Se vocês analisar, ele tomou o vermelho direto no lance, né? Não é lance para vermelho direto, na minha avaliação. Não é lance para vermelho direto. Eu vi vários ex-árbitros também analisarem dessa maneira. Era lance para amarelo, no máximo. Só que o árbitro, na minha opinião, deu um amarelo equivocadamente para ele no lance anterior, em que nem falta foi. Ele sofreu a falta, o árbitro inverteu a falta, tudo bem, questão de interpretação, mas ele ainda viu um lance para amarelo. Então chegou no lance ali, em que um amarelo estava de bom tamanho e ele teve que dar vermelho. Só que ele teve que dar vermelho para dois, para o Giovânio e para o Dudu. E mais um jogador que sai prejudicado nisso é o Giovânio. Na minha opinião, o Giovânio, na pior das hipóteses, como o Dudu também, mereceria um amarelo. E as pessoas usam o recurso muito para punir, né, o jogador pós-jogo. E eu acho que nesse caso, principalmente no Giovânio, deveria ser usado o vídeo também para tirar a punição dele. Eu não vejo motivo do Giovânio pegar um jogo de suspensão. Então, os dois atletas saem prejudicados. O Dudu muito mais prejudicado, porque são 6 meses. E o atleta do Santos também sai prejudicado, porque na minha maneira de ver, injustamente foi punido com a expulsão e mais injustamente ainda com o jogo de suspensão. A gente espera que a defesa do Palmeiras consiga desqualificar ou levar ele para outro artigo, que eu acho muito mais plausível, um ato hostil do que agressão. Como eu volto a falar, não vi agressão ali. Houve sim um desrespeito à autoridade da arbitragem, mas nunca uma agressão. E a gente espera que a defesa consiga trabalhar e provar. Aí não é nem questão de não cumprir a pena, não é questão de cumprir a pena, é de cumprir a pena justa, né? Que seria uma pena bem menor do que os 6 meses. Na minha veja como agressão. Isso eu falo em cima de outros episódios que a gente viu, não só esse ano, falando muito do Petros, do Guerreiro, mas outros episódios que foram qualificados de agressão. Acho que foi usado o exemplo do menino do Nacional, que pegou a mesma pena do Dudu, os mesmos 6 meses, então quer dizer, foi uma agressão do mesmo nível. Mas pelo que me falaram, ele chutou o juiz, ele deu soco. Eu me expliquei mal, eu não disse que é errado, eu não disse que o Dudu tem que ser absolvido, eu não disse que o Dudu não fez nada. Eu só acho que não foi agressão, foi um ato hostil. Um empurrão é diferente de tu agredir uma pessoa. Pelo menos a visão que eu tenho é essa. A agressão para mim é soco, chute, pontapé, derrubar o cara no chão. O Dudu realmente teve um contato físico com o árbitro, mas tanto que no caso de outros jogadores, o juiz chegou a cair no chão. Tal a força empregada. O Dudu simplesmente encostou e deu um empurrãozinho no juiz. Tanto é que o Sereta mal se mexe no lance. Sem dúvida nenhuma. A gente teve essa sensação no começo do Paulista de que dava para fazer mais. Durante o Paulista a gente foi formando uma equipe, conseguindo aumentar o nível de competição e chegamos à final. A gente não vencia clássicos, vencemos do Santos, vencemos do São Paulo, eliminamos o Corinthians em Itaquera. Então o time evoluiu. Agora o Campeonato Brasileiro é outro nível. Então a gente dentro da competição vai ter que também crescer em termos de Campeonato Brasileiro. Assim como a gente evoluiu no Paulista, eu creio que a gente vai evoluir e tem que evoluir no Brasileiro, porque é uma competição totalmente diferente que vai exigir mais da nossa equipe e vai passa muito pelo nosso processo de evolução como equipe agora num campeonato de outro nível. Nós já conversamos e ficou bem claro essa nova determinação de que o árbitro vai dar cartão se o jogador for reclamar, se fizer aquele bolinho em volta do juiz, se abrir os braços para reclamar, com certeza é cartão amarelo. A gente tem que estar muito atento para isso, porque invariavelmente acontecem lances durante a partida que no reflexo, no ato de impulso, tu vai querer reclamar ou até conversar com o juiz. E hoje não é uma atitude recomendável, porque vai te dar cartão e de repente, além da suspensão no campeonato,
um zagueiro, um volante que tome o cartão no primeiro tempo por reclamação fica pendurado, e a gente sabe que é uma posição que é muito arriscado jogar no cartão amarelo. É difícil para mim falar, porque eu não convivi antes, né? Eu não sei o porquê que antes, de repente, se formavam muitos goleiros e agora teve essa interrupção, né? Eu tenho uma visão que, de repente, por eu não ter convivido com outros, em outras épocas da formação de goleiros, posso estar equivocado, mas a situação do Marcos jogar tanto tempo no clube e ter uma condição de ídolo que ele conquistou, de repente também tirou o espaço e acomodou um pouco o pessoal que estava, porque o pessoal que trabalhava, sabia que não ia jogar, porque quem jogava era o Marcos. Então, psicologicamente, tu tem que ser muito forte, porque tu tem que trabalhar, fazer o teu trabalho como se fosse jogar, para não jogar. De repente, 2, 3 anos, fazer 3 ou 4 jogos. Mas aí passa pelo lado do emocional e da capacidade mental do jogador, porque é o que eu falo, não é fácil. Com certeza não é fácil tu manter a motivação e o nível de trabalho sabendo que não vai jogar. Mas se fosse fácil também, qualquer um faria, qualquer um estaria aqui. Então, justamente, os jogadores de alto nível são melhores remunerados e mais reconhecidos porque eles fazem coisas que poucos fazem. Então, uma das situações, eu acho que é essa. Quando um goleiro... No Grêmio foi um tempo assim também. O Darley ficou 10 anos e eu me lembro que de 93 a 99, quando eu subi, ficaram 6 anos sem subir um goleiro da base profissional. Os goleiros do Grêmio eram sempre os goleiros, tirando o Darley, formados fora. E o Grêmio também tem uma escola de goleiros conhecida. O Cássio saiu de lá, o Marcelo Groi, eu fui formado lá, vários goleiros, né? E, então, um dos motivos pode ter sido esse também. Então, por isso mesmo, por não ter a vivência necessária para saber como cada um reage, tu viu pelo lado negativo. Eu posso ver pelo lado positivo também. Daqui a pouco a gente pode ter uma resposta que eu não espero, justamente por não conhecer, uma resposta positiva. Então eu prefiro pensar positivamente. Eu prefiro pensar que, muito embora eu não conheça como reage cada jogador, como a reação em determinadas situações de cada jogador, eu prefiro acreditar e esperar uma reação boa. Claro que a gente vai passar mais ou menos pelo mesmo processo que passou no Campeonato Paulista, né? Como eu te falei, é um outro campeonato, praticamente um outro futebol. E a gente já teve essa prova nessas 2 rodadas. Pegamos um time considerado grande e um time pequeno, e a dificuldade foi imensa com os dois. Então a gente, pela expectativa que se criou em cima da gente de ser um dos favoritos ao título, com certeza a gente tem que crescer, tem que mostrar mais do que a gente mostrou até agora. Não, a pressão da gente interna vem desde o primeiro jogo. A gente empatou em casa, a gente já se cobra que teria que recuperar esses pontos fora. E a gente sabe como é que é. A gente começa o campeonato como um dos favoritos, apontado por alguns, né? O Campeonato Brasileiro tem muita diversidade em relação a essas opiniões. Aí passa 2 rodadas, a gente já não é mais favorito. É muito complicado. Daqui a 3, 4 rodadas vão ser outros favoritos e no meio do campeonato com certeza vão ter mudado muitos. Mas a pressão para a gente não aumenta ou diminui de acordo com os resultados. Acho que uma das coisas que com o tempo tu aprende no futebol é que tu não pode, tu tem que ter condições de ter uma avaliação independente do resultado. Não pode mudar, pelo menos nós que trabalhamos, eu estou há 5 meses trabalhando com esse grupo, eu não posso mudar a minha opinião de um domingo para uma quarta. Eu continuo acreditando que a gente tem time para chegar na ponta do campeonato, mas que a gente tem que crescer e crescer bastante para materializar essa expectativa que colocar em cima da gente.